Saudações fãs de futebol japonês, eu sou o Thiago Cruz e você está em mais um Rinomaru Podcast para nós falarmos mais uma vez sobre J-League. E vocês que estão nos ouvindo já estão acostumados, como quando começa diferente a abertura, é porque tivemos uma pequena substituição momentânea. Essa semana não teremos com a gente o Elias Fallers, mas não estarei fazendo o programa sozinho. Está comigo hoje na companhia o nosso já conhecido aqui todo mundo, já é praticamente o nosso quarto jogador aqui do nosso quarteto ofensivo, Bruno Mioto. Bem-vindo ao Rinomaru Podcast mais uma vez. Eu falo bem-vindo pela educação, mas o Mioto já é da casa. E no podcast de hoje também teremos alguns comentários gravados em áudio do nosso amigo Thiago Bontempo, que vai abrilhantar ainda mais o podcast dessa semana. Então, primeiramente, Mioto, bom dia, boa tarde e boa noite. Como é que você tá, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiagão, a todos que estão nos ouvindo aqui no Rinomaru. É uma honra eu estar aqui para falar com vocês sobre J-League, saindo um pouquinho do âmbito do futebol feminino, né, para falar de mais uma rodada da J1. E nós temos bastante assunto para falar hoje, hein, Tiagão? Não, bastante assunto, muita coisa. O último podcast foi sobre a seleção, né? Classificação para a Copa do Mundo, né? Que foi um assunto aí que perdurou bastante aí as últimas semanas após o final da data FIFA. Teve algumas rodadas de J-League, a gente vai colocar vocês tudo a par de tudo que aconteceu, o principal aconteceu nas últimas rodadas, até porque já funciona meio como um esquenta já para a próxima rodada que acontece já no comecinho deste próximo final de semana. Então vamos atualizar tudo aquilo que vem acontecendo. Temos liderança nova, temos alguns times caindo de produção, temos alguns problemas antigos que não tem muita, que não se parece ter solução tão rápida em algumas equipes, então isso é só um pouquinho do que tem hoje. Milton, antes de a gente passar para a rodada 9, que é a rodada mais atual da J-League, vou passar rapidamente só os resultados das últimas rodadas que fizeram com que o Kashima Antlers perdesse momentaneamente a liderança do campeonato, até porque o Kashima era líder até nosso último podcast, né, falando sobre a rodada 5 e 6. Na rodada 7 aconteceu a bela vitória do Frontale em cima do FC Tokyo por 3-0, o Frontale jogando fora de casa. O Avispa empatou com o Matid em 2-2. A equipe do Kashima recebeu o Vissel Kobe e venceu por 1-0 a equipe do Kashima Antlers. O Obrex Niigata empatou em 3-3, um jogo bem movimentado e cheio de erros de marcação contra a equipe do Gamba 3-3. A equipe do Cachoeira Sol empatou em 0-0 com o Verde, jogo bem movimentado também. O Kyoto venceu o Sanfrecce Hiroshima, ainda dessa vitória incrível do Kyoto, fez com que o Hiroshima tivesse a sua primeira derrota na temporada até então. O Nagoya venceu por 2-1 a equipe do Yokohama FC. O Fagiano Okayama venceu o Yokohama F Marinos. O Marinos também é pauta do programa de hoje. O time do S-Pulse venceu por 3-0 a equipe de Shonan Bellmare e o Cereço ficou num empate positivo contra a equipe do Urawa por 1-1. Na rodada número 8 aconteceu o jogo do Urawa Reds contra a equipe do Shimizu. O Urawa venceu por 2-1. O Obrex perdeu em casa contra a equipe da Visa Fukuoka por 1-0. O Cereço venceu o Fagiano Kayama por 2-1. O Gamba perdeu jogando em casa contra a equipe do Matida 1-0, Matida. O Frontale venceu o Shunan por 2-0. O Shunan também, né, uma equipe que já sabíamos que teria alguns problemas e continua tendo problemas na parte intermediária abaixo da tabela. A equipe do Kyoto ficou num empate um pouco polêmico contra a equipe do Reysol em 1-1. O Nagoya venceu a equipe do Marinos, mais uma derrota para o Marinos, dessa vez para a equipe do Nagoya, placar de 2-0. Esse jogo eu assisti e foi um jogo medonho da equipe do Marinos. A equipe do Sanfrecce Hiroshima venceu a equipe do Kashima por 1-0. É um jogo muito importante para o topo da tabela. A equipe do Verde empatou contra a equipe do FC Tokyo, né? Então as equipes de Tokyo se enfrentando e ficando 2-2. E a equipe do Vissel Kobe foi visitar a equipe do Yokohama FC e venceu pelo placar de 1-0. Mioto, até então a gente tinha a seguinte situação, né? A equipe do Kashima com essa derrota, né, perderia já o posto para a equipe do Hiroshima. A equipe do Matida Zélvia lamentava esse empate contra a equipe do Avisa Fukuoka, né, que poderia estar um pouquinho ainda mais acima dos adversários nas primeiras colocações, mas os resultados embolaram de vez, né, esse topo da tabela. E aí chegamos na rodada número 9, né, que é a rodada mais atual, e aí tivemos alguns jogos que realmente foram épicos, né, em vários momentos, né. Queria começar aqui falando rapidamente, vamos começar a falar de baixo para cima, de um jogo bem importante que aconteceu,
que foi a vitória do Albirex Niigata em cima do Vissel Kobe pelo placar de 1-0. O Kobe tomou um gol logo no comecinho de jogo, né? A equipe do Albirex Niigata, mesmo jogando fora de casa, não se preocupou tanto em defender nos primeiros minutos. Abriu o placar com o Hasegawa aos 12 minutos. Ainda o lance ainda veio de quase uma reclamação de falta da equipe do Vissel Kobe, mas foi uma trombada entre os jogadores do Albirex e do Vissel Kobe. A bola acabou ficando com o Albirex Niigata, que conseguiu ali o toque do Rotti pro Hasegawa, e o Hasegawa limpou um dos marcadores e chutou no canto do goleiro, abrindo o placar. O placar foi apenas 1-0, o jogo todo se estendeu para praticamente um Vissel Kobe tentando correr atrás do placar o jogo todo, mas o Albirex se defendeu muito bem, conseguiu levar alguns problemas para a equipe do Albirex, a equipe do Kobe, perdão, no segundo tempo. Então foi um primeiro tempo bem ruim do Vissel Kobe, mas um segundo tempo um pouquinho melhor, um pouquinho mais movimentado, mas o Kobe errou demais na questão de tentativas de chute a gol, tirando ali o Osako, Muto e o Yuruki tiveram um jogo muito, muito abaixo daquilo que a gente podia esperar. Se defendeu muito bem, fechou completamente a casinha, e o Albirex saiu com uma vitória importantíssima, que não tira a equipe, né, da última colocação, mas dá um respiro positivo, né, já que meio que embola a parte de baixo da tabela, todo mundo ali uma diferença de 1-2 pontos no máximo. Então a vitória que faz com que o Albirex Niigata respire novamente as possibilidades de sair dessa zona de rebaixamento, que não sei para você, Mioto, mas para você, depois de 9 rodadas, Albirex, eu imagino que todo mundo já imaginava que talvez seria um candidato a estar na zona de rebaixamento, mas você imaginava que hoje nós teríamos um Z3 com Nagoya Grampus, Marinos e Albirex, ou Bruno Mioto? Então, fica a questão de que, por exemplo, claro, o Albirex era um dos cotados, né, para não cair, né? O Nagoya aqui fez um campeonato muito oscilante, né, na temporada passada, né? O Marinos, acho que ainda é muito cedo ainda para a gente falar um pouco como uma decepção, né? Apesar de que eu acho que a gente vai falar, o Montanha vai falar no áudio que a gente vai passar aqui, mas eu acho que o Marinos está começando a ter um desgaste da fórmula de técnicos australianos começado pelo Ange Postecoglou. Mas, falando no Albirex, eu acho que é um time, ok, que tem as suas limitações, mas você vê, por exemplo, tem jogadores interessantes nesse time do Albirex que poderiam estar jogando até num nível um pouco maior na própria J-League, como é o caso do Taniguchi, que é camisa 7 do Albirex Niigata, o próprio Hasegawa, que o Motoki Hasegawa fez o gol, o Jason Guerra, que é um dos melhores jogadores atualmente da seleção australiana e foi um baita achado do Tony Popovich para essa eliminatória. Ou seja, você vê que o Albirex Niigata é aquele famoso time que vai brigar para não cair desde o início do campeonato, só que é aquele time que rouba ponto de time grande, né? Como é o caso, por exemplo, do Gamba. Roubou um pontinho do Gamba de empate. E é um time que consegue tirar alguns pontos desses ditos favoritos, né? E isso acabou pesando demais pro Vissel Kobe, porque o Vissel Kobe já não faz uma boa temporada, já não faz uma boa temporada, né? Que na verdade já não tinha feito uma boa temporada passada, né? Só que deu a sorte de ter alguns jogadores como o Yuya Osako, como o Miyashiro, como o próprio Matheus Tuller, o Goto Sakai terem conseguido levantar esse time numa reta final em que parecia que ninguém ia ganhar o campeonato. O Sanfrecce deu uma paçocada no final, o Matida não teve fôlego para aguentar o gás e o Vice foi campeão. Só que parece que esse final de temporada meio que mascarou um pouco essa oscilação do Vissel Kobe, que já vem desde a temporada passada, Thiagão. Isso é verdade. A gente você falou uma coisa muito interessante, que é essa questão de desgaste, né? O desgaste que hoje o Marinos claramente vive é um desgaste que normalmente essa equipe do Kobe uma hora também vai ter também, né? Já tem um pouco desse desgaste também no Kobe também, né? Jogando em casa,
na teoria, contra a pior equipe do campeonato até o momento, em questão de pontos, não de performance, a equipe do Kobe tinha todas as condições de pelo menos buscar um empate e aí tem só, eles começaram melhor, a gente demorou para engrenar a partida e o segundo tempo a gente foi melhor e conseguiu o empate. Mas sair com uma derrota jogando contra o lanterna do campeonato é um resultado que desmascara muito essa situação atual do Kobe, né? E a tabela do Kobe também, quando você vê a situação que o Kobe está depois de 9 rodadas, é muito longe daquilo que você imaginava que o Kobe poderia, né? Tá, né? Hoje, pelo investimento do que o Kobe tem, por tudo aquilo que conquistou nos últimos anos, né? A equipe não conseguir ter 2 vitórias consecutivas no campeonato é muito preocupante, né? E detalhe que o Kobe tem apenas 2 vitórias no campeonato todo, né? Então, teve alguns empates, depois derrota, vitória, derrota, vitória, né? Na última rodada contra a equipe do Yokohama FC e agora perde novamente, né? Então, é um campeonato muito, muito osciloso do Kobe. Um detalhe bem interessante que você falou sobre esses jogadores da equipe do Obrex Niigata, né? Eu acho que o Obrex, ele é aquela equipe que quem tá na parte de cima da tabela, quem tá pensando já em 2026, nas possíveis contratações, né, os jogadores têm contratos chegando meio que chegando ali quase no seu final e tudo mais, muita gente tá de olho nessa equipe do Obrex, porque se o Obrex acabar caindo, né, tem muitos jogadores que com certeza vão fazer parte de outras equipes, né, então, só para vocês terem uma noção, hoje o Shoya Fujiwara, o dos laterais, ele basicamente é um dos jogadores com mais tempo. Jogou praticamente quase todas as partidas do campeonato até agora como titular, né? Então é uma posição carente em muitas equipes e com certeza é um jogador que, se a equipe não conseguir se manter, provavelmente vai estar no line-up de uma outra equipe do ano que vem, né? Então o Hasegawa, como você falou, Taniguchi, Rochi, sabe? Tem vários jogadores bem interessantes. Que com certeza poderiam estar hoje em elencos melhores do que o Obrex e poderiam estar até tendo campeonatos melhores, né? Então, hoje o Hasegawa, ele é o principal atacante, e se não me engano já chegou a 4 gols, então é o principal goleador da equipe do Obrex no campeonato até o momento, mas são situações que com certeza vão ajudar, né? São jogadores que vão ajudar o Obrex a sair dessa situação, mas é um campeonato muito difícil. O campeonato muito difícil inteiro para o Obrex, enquanto o Vissel Kobe claramente não está com uma cabeça 100% na J-League, né, mas deveria estar, né, porque a situação do Kobe ainda é muito delicada, principalmente se você pensar pelo todo investimento. Então o Kobe tinha sim obrigações de estar pelo menos entre os 6, 7 primeiros ali, beliscando uma vaguinha um pouquinho melhor se alguma equipe vacilasse. E já que a gente está falando sobre a parte de baixo da tabela, vamos... Pode falar. Você falou desse negócio do Kobe, a gente pode também falar que também a eliminação na série pro Gwangju também foi um baque pro Vissel, com certeza. Que pode ter afetado bastante o rendimento nesse início de temporada. E a derrota para essa equipe coreana, que é uma equipe praticamente que, se me engano, é a primeira vez que joga a CL, né? Então, ou se teve alguma outra participação, é uma participação muito antiga, né, dentro da competição, né? Então, o Kobe muito mais forte, com muito mais tradição dentro do futebol asiático, teve uma defesa, perde para um time com muito mais desconhecido, e isso claramente vai acabar funilando em alguma coisa dentro da competição. Só que assim, né, 9 rodadas, né, tem todo o campeonato pela frente, a não ser que o Kobe tenha a ideia de focar talvez nas Copas, né, dentro do campeonato japonês ali, então, mas realmente é muito pouco, né? Eu acho que para tudo que é investido, até um assunto que eu e o Elias a gente não consegue chegar muito em consenso ainda, né? Eu não sei dizer se todo o investimento da Rakuten teve o retorno que eles imaginavam, sabe? Pelo que a gente vê, pelo termômetro dos torcedores, parece que o Kobe, legal, ao ponto que a equipe chegou, ganhado campeonatos e tudo mais, ter passado de nível, mas parece que fica um pouquinho aquela incógnita de, poxa, tá muito legal, mas pelo investimento poderia estar ainda melhor, né? Poderia estar ainda mais acima, poderia estar ainda mais soberano dentro da liga, né? Poderia ter ganhado mais campeonatos japoneses. Então, a sensação que fica do Kobe é que tá bom, mas poderia estar melhor porque o investimento ainda é muito alto, sabe? Não sei se você tem essa mesma impressão, Mioto. Eu até acho também,
E a gente tem que lembrar, né, que o primeiro título do Kobe foi no ano, né, que o Kobe não fez grandes investimentos, né? Então foi um ano em que manteve uma base das contratações que fez, só que em questão de investimento, o Kobe não fez uma abordagem agressiva para ganhar títulos. Fez manteve um projeto do Yoshida, só que para dar esse salto, o Kobe eu acho que precisa principalmente de não só a questão da consolidação, mas ter um pouco mais de constância nos resultados para, acho que nem só na própria D-League, mas também na própria CL também, conseguir avançar um pouco mais, já que lá em 2020 conseguiu aquela semifinal que quase ninguém acreditava que ia chegar, né, inclusive para um estreante, né. Mas eu acho que falta pro Kobe um pouco de constância e talvez até, quem sabe, investir um pouco mais para conseguir formar um time para ter anos melhores. E no caso, essa vitória que o Mioto fala é a vitória da Copa do Imperador, né? Contra o Kashima, né? Isso foi em 2019, mas eu acho que já era aquela época que era no 1º de janeiro ainda, né? Então, 1º de janeiro de 2020, mas ainda entra como temporada 2019, né? E depois o Kobe foi ganhar novamente só em 2023, né? E aí ganha seguido, né? A J-League em 23 e 24, e no mesmo ano, né, ainda ganha no final do ano novamente a Copa do Imperador no ano passado, e então 4 títulos, né, em 5 anos, né, vamos dizer mais ou menos assim, né. E para quem já não lembra, né, a última final da Copa do Imperador foi entre Kobe e Gamba Osaka, né. O Kobe vencendo pelo placar. Foi 1-1 ou foi nos pênaltis ou foi 1-0? Que 1-0 gol do Miyashiro. Gol do Miyashiro, então 1-0. Lembro até hoje porque o Sam não conseguiu nem jogar aquela final. E calhou da gente falar sobre Gamba Osaka perdendo justo quando o Mioto tá aqui pra dividir comigo um pouquinho do fardo de falar das derrotas da equipe do Gamba. Mas outra equipe que também está ali nessa parte de baixo da tabela, Mioto, é esse inacreditável, né, Yokohama F Marinos, que quebrando qualquer expectativa, né, faz um empate em 0-0 com a equipe do Verde. O Verde até levemente melhor em alguns momentos, mas um jogo bem complicado de se assistir. E depois desse 0-0, a equipe se mantém, né, a três rodadas sem vencer, né, vindo de 2 derrotas consecutivas, né, derrota para o Fagiano Kayama e derrota para a equipe do Nagoya Grampus. E agora o empate contra o Verde mantém a equipe com 7 pontos, com apenas uma vitória no campeonato. E essa situação complicada, né, na zona de rebaixamento. A gente tem um áudio para tocar do Thiago Bom Tempo, mas vamos comentar rapidamente aqui. Mioto, esse desgaste da equipe do Marinos, você acha que essa corda vai estourar pro lado do técnico? Quando? Porque é quase que inevitável, né, se o Marinos não funcionar, né, talvez a gente já tenha um possível técnico que não vai terminar a temporada, né? Sim, e eu acho o seguinte, né, que a gente falou, eu acho que o Marinos ele tem que começar agora a repensar a sua forma de filosofia de jogo, porque a gente tem que lembrar que esse Marinos ainda tá com aquela ideia de continuar com técnicos australianos desde quando o Anki Postecoglou chegou no Marinos, né? O Postecoglou, o Anki chegou quando no Marinos, o Thiago? Acho que foi 2018. 2017, 2018, tem que dar uma olhadinha, mas é mais ou menos por aí mesmo. Eu vou ter que dar uma confirmadinha enquanto isso aqui. Já são 8 anos com técnicos australianos. Já passou o próprio Postecoglou, passou também o Kevin Muscat, chegou a passar também o próprio Harry Kewell, que apesar da capacidade dele, o Marinos conseguiu chegar na final da série, infelizmente, para tomar aquele resultado lá do Al Ain nos Emirados Árabes. Uhum. Só que eu vejo a mesma coisa do Vissel, que é um desgaste de uma fórmula que deu certo. Ou seja, você tem aqui como técnico o Holland. Você tem um time do Marinos que é um bom time. Você tem Dayatono, você tem o próprio Anderson Lopes, que é o artilheiro, né, do time, que inclusive recusou uma proposta do Botafogo para continuar mantendo
a sua racha goleadora no Marinos, você tem o Enaka, você tem o Yamani também, que fazia boas temporadas no Frontale, o Sandy Walsh, o zagueiro da Indonésia, Rio Miait também. Ou seja, tem bons jogadores, só que a filosofia de jogo, acho que já não encaixa mais nesse time, né? Um estilo um pouco ofensivo, um pouco mais à la Ang mesmo, um pouco mais kamikaze, assim, e eu acho que seria muito bom para o Marinos tentar uma filosofia nova. A gente vê, por exemplo, o caso do próprio vizinho do Marinos, que é o Frontale, que ficou tantos anos com o Toronic que uma hora a fórmula desgastou e aí tiveram que ir para lados diferentes. O Frontale mudou de técnico e acabou até conseguindo melhorar o seu futebol, e o Onik no Kashima conseguiu até um bom início de campeonato, apesar dessa derrota pro Kyoto, mas a gente deu para perceber que ambos os lados saíram felizes no Frontale, e é o caso do Marinos, que eu acho que seria uma boa tentar uma forma de jogar diferente do que estava acontecendo nos últimos anos, desde que o Postecoglou chegou no Japão. Isso é bem complicado, porque essa metodologia que você falou, que começa com o Postecoglou, e o Postecoglou, sim, ele começou a sua carreira pelo Marinos na temporada, comecinho de 18, né? Então, e aí ele fica até metade de 21, quando ele sai para assumir a equipe do Celtic, né? E durante o tempo do Marinos, para você ter noção, o Postecoglou ficou 161 jogos, né? Na frente da equipe e tudo mais, e unânime em alguns momentos. E o Postecoglou já era um cara que já vinha de uma bagagem de treinar alguns times, treinar a seleção. Ele sai da seleção australiana no finalzinho de 17, né, e aí aceita o Marinos no comecinho de 18. E você vê que com cada treinador que vem chegando no Marinos, o que talvez me deixe um pouquinho com a pulga atrás da orelha, é que parece que são cada vez treinadores que têm menos experiência com times grandes, né? Então, agora com o treinador inglês, né, o Holland, é um treinador que veio como auxiliar técnico na Inglaterra, aí treinou 21, antes disso era auxiliar técnico do Chelsea, e aí meio que depois treinou um pouquinho ali o Chelsea meio que sub-20, sub-23, né? Então, tipo assim, é um treinador, claro, é um profissional como qualquer um, mas parece que ele tem muito menos experiência, claramente tem menos experiência, da mão na massa do dia a dia, como o cara na frente da equipe, né? Tanto que a última equipe que ele treinou de fato, equipe mesmo, foi uma equipe que hoje joga a 4ª divisão da Inglaterra, né? Que é o Crewe Alexandra, e nada contra a divisão da equipe, mas esse momento que ele foi treinador foi 2007, 2008, né? Então, desde então, ele foi bem mais auxiliar do que realmente o cara na frente da equipe, né? Então, eu acho que isso não ajuda, né? Você de fora vendo que talvez o Holland ele tenha que tomar algumas decisões e dar cara a tapa que em situações anteriores eles não precisavam, né? Então é complicado, e vejo também que tem um outro problema na equipe do Marinos, né? É sempre uma continuidade daquela possível ideia implantada em 2018, 2019, né? E a gente não vê o Marinos criando coisas novas, né, nos últimos anos. Então o que me deixa um pouco preocupado é que parece que é uma equipe que tá refém da sua história recente, né? Não deixa o treinador vir e, agora você pode colocar a sua filosofia, se você quiser mudar o esquema tático, você muda. Se você quiser sair desse sistema onde de você depender apenas de um centroavante fixo, você pode mexer. Dá a entender que a equipe está presa nisso, ou que só vai atrás de treinadores que tentam replicar essa mesma coisa, né? Então, é um caminho muito, muito complicado. Apesar do Marinos ter jogadores que claramente seriam 80% deles titulares em qualquer outra equipe dentro do campeonato japonês, ainda assim é um modelo de futebol que desgastou com o tempo, né? E agora, com uma sobrevida na CL, o Marinos facilmente pode colocar tudo a perder ainda na metade do ano, né? Porque se nada acontecer de bom, a equipe voltar defendendo apenas J-League, como é que vai ser se ficar muito atrás do campeonato, né? Eu não acho que o Marinos vai cair de divisão. Eu acho que isso
é praticamente hoje impossível. Mas o Marinos, com tudo aquilo que pode ser feito, ficar entre, sei lá, abaixo dos 12 primeiros colocados, para mim, é um negócio quase que impensável, até pelo poder que tem essa equipe, né? Então, passa por muitos problemas. A gente vai tocar um áudio aqui do Thiago Bom Tempo, e a gente volta para continuar comentando. Fala, Thiagão, tudo bem? Olá a todos os ouvintes do Hinomaru. Vou comentar um pouquinho sobre os jogos que eu consegui assistir até o momento da gravação desse programa. Primeiro, o 0x0 entre Yokohama F. Marinos e Tóquio Verde, que realmente não foi um jogo bom, principalmente porque o próprio Marinos não ajudou e não se ajudou, né? O Tóquio Verde estava na dele, já ia jogar para se defender de qualquer forma, até teve mais oportunidades que o Marinos, mas não teve precisão para concluir as jogadas. Por um lado, a defesa do Verde tem jogado bem, depois daquele começo de temporada bem preocupante, que foram 3 derrotas em 4 jogos, o time não perdeu mais. Taniguchi, Hayashi, Tsunashima estão todos jogando bem no trio de zaga do Verde. O Matheus Vidotto no gol não está tendo tanto trabalho como ele tinha antes. Na volância também, o Kosuke Saito é um dos destaques do time e o Rei Hirakawa tem ido bem substituindo o Capitão Morita, que está lesionado. O problema é que o ataque do Verde está devendo. Esse é o terceiro empate seguido, 0x0, 2x2, agora 0x0 de novo. O Yudai Kimura não está rendendo mais como centroavante, o Someno também está um pouco abaixo do esperado, e o Hiroto Yamami quase marcou contra o Marinos, mas também está um pouco abaixo, enfim. O Verde precisa encontrar uma solução para o ataque. E o Marinos também, porque a maior diferença que eu vejo no Marinos desse ano para o Marinos do ano passado é o rendimento dos brasileiros. O Yokohama tem um dos melhores trios de ataque da J-League com Anderson Lopes, Ian Matheus, Elber. Quer dizer, pelo menos até a temporada passada dava para afirmar isso, mas desde que o Steve Holland assumiu, o time não tem funcionado ofensivamente. O Anderson Lopes, né, artilheiro da temporada passada, ele só tem um gol nessa J-League, principalmente porque o time não tá criando muitas chances para ele. O Ian Matheus e o Elber, que eram os principais garçons do Lopes, não estão rendendo bem quanto antes. Tanto que o Elber até virou reserva, né? Ele perdeu a vaga para o Daya Tono. O Tono, aliás, é o único que tem jogado bem nesse ataque do Marinos. E nesse jogo contra o Verde, o Lopes e o Ian nem foram relacionados. E aí, sem eles, o ataque morreu de vez. Imagina o Marinos jogando em casa e só teve uma finalização no alvo o jogo inteiro. Só 6 tentativas de finalização, muito pouco. A defesa do Marinos, que foi um grande problema do time ano passado, agora até que está mais estável, ainda comete falhas, mas até agora está ok. Goleiro também não é mais problema desde que chegou, ou melhor, retornou o Park e o Gyu. Volantes também estão dando conta do recado. O Kida acabou de voltar de lesão e voltou bem. O Jean-Claude, agora conhecido como o Camavinga de Yokohama, sabia dessa, Thiagão? Tá bem, o Jean-Claude tá bem, o Rico Yamane também tem feito bons jogos, mas o ataque do Marinos simplesmente não funciona, e só o Tono não vai fazer milagre. Se o Mr. Holland não der um jeito de fazer esse ataque funcionar, o emprego dele vai correr sério risco, ainda mais com o time na zona de rebaixamento agora. Eu acho que o desempenho na fase final da ACL é o que vai decidir o destino do técnico inglês no Yokohama F. Marinos. Certo, Mioto, vamos falar um pouquinho agora sobre nossa próxima equipe aqui subindo a tabela. Vamos falar dessa derrota de 1x0 do Gamba para a equipe do Cachoeira Reysol. O Cachoeira Reysol que vem numa crescente no campeonato, um campeonato bem interessante. Apesar que é uma pena, né, que o Reysol vem de 3 empates consecutivos, né? Se tivesse uma vitória a mais, hoje, se o Reysol tivesse desses 3 empates, tivesse mais uma vitória a mais, hoje o Reysol seria líder da J1 2025, mas vem fazendo um campeonato muito positivo. Ninguém esperava o Reysol entre os 8 primeiros colocados, e hoje é o 4º colocado. E apesar de um jogo não tão animado assim, um jogo até para mim um pouquinho cansativo de ver, aproveitou as chances que teve, pegou de desprevenido uma equipe do Gamba que ainda tenta encontrar o seu melhor futebol, contra uma equipe bem embalada, que é a equipe da equipe do Cachoeira Reysol, e o Reysol acabou saindo
com essa vitória, o Ressol jogando em casa, com apoio à torcida, então tudo isso fez a diferença. E o gol do Cachoeira Sol saiu do Koizumi aos 65 minutos, né, de uma jogada ali meio... uma tentativa de tirar a bola dentro da área, né, teve a tentativa do toque para dentro da área, a equipe do Gamba afasta muito mal, a bola chega no Koizumi, ele consegue, né, ter o tempinho de escolher o canto, bater, matando qualquer chance do goleirão, e essa vitória muito importante, né, para a equipe do Ressol, que agora, chegando aos 16 pontos, está praticamente um ponto da liderança, Bruno Mioto. É uma vitória importantíssima do Cachoeira Ressol, né, que vem surpreendendo, né, como você mesmo falou, é um time que ano passado estava brigando para não cair, agora veio o Ricardo Rodrigues, né, técnico que já passou por Ural, já passou por outros times também, e para mim, na minha humilde opinião, até eu acho que o Ricardo Rodrigues, desses técnicos espanhóis dos últimos anos que chegaram no futebol japonês, ele é o que está apresentando os melhores resultados, né? Porque ele começou, ele veio do Tokushima Vortis, né? Aí ele passou pelo próprio Urawa, onde, ok, ele teve alguns problemas lá, né? Um pouco da inconstância, né, do time do Urawa, que depois a gente vai falar bastante disso, mas ele conseguiu fazer um time do Ressol que antes a gente colocava aí como um candidato a não cair, como uma grande surpresa, né? E com o time do Ressol, com um time de poucos nomes conhecidos, como por exemplo, tem o Harakawa, é um dos nomes conhecidos. Aí tem jogadores como esse Koizumi, tem o Kakita, na defesa o grande Nukai, né? Que muito torcedor do Ressol sempre fica feliz de ver ele jogar. E aí no banco nós temos aqui o Mauro Soya da seleção japonesa, tem o Yamada, tem o Diego Rodrigues também, o Kosuke Kinoshita também, que é um nome interessante. Só que é impressionante como o Ressol ele conseguiu se transformar nessa temporada para um time que, ok, é um time que teve 3 empates, mas conseguiu boas vitórias, inclusive uma, se não for a memória, contra o Urawa dentro de Saitama, e hoje é um dos times que pode, quem sabe, no futuro, a gente não vai fazer muita previsão também, né? Quem sabe até ser um dos protagonistas do campeonato. Eu não digo que vai brigar por título, só que é um time que tá tão bem azeitado, tá tão bem organizado, que se algum dos favoritos tropeçar, o Cachoeira vai lá e consegue fazer uma grande campanha contra esse Gamba, que eu prefiro deixar de comentar, deixar o Thiagão comentar, a gente falar um pouco, mas uma vitória merecida do Ressol. Eu também assisti a Ressol e Gamba, mas eu vou me abster a falar sobre o Gamba Osaka, porque não tem nada de bom para falar do Gamba Osaka e o Thiagão iria editar e cortar tudo que eu falasse de qualquer forma. Enfim, vamos falar de coisa boa, falar do Cachoeira Ressol, um dos times que mais está jogando bonito nessa temporada, um dos times que mais mudou em relação ao ano passado e que conseguiu uma importante vitória nessa rodada depois de 3 empates seguidos e agora está só a 1 ponto de distância do líder. Mas se o Ressol tem um problema, e eu acho que esse problema deixa disputa por título como algo ainda não muito realista, é que falta poder de decisão para o time. O Ressol tem um time muito bem armado pelo Ricardo Rodrigues, a maioria dos jogadores está atuando em um nível acima do que estava no passado, jogadores que praticamente reviveram a carreira, como o Yoshio Koizumi, outros que estavam em baixa e agora estão jogando muito, como o Tojiro Kubo e o Tomoya Koyamatsu, o zagueiro Taiyo Koga, que já estão querendo até na seleção, o volante Koki Kumasaka, que tem sido uma revelação, já que ano passado ele era um reserva que quase não jogava e agora virou titular absoluto, mas falta alguém para concluir as jogadas. O Yuki Kakita, que tem jogado como centroavante, ele é um jogador muito limitado. Ok, nós temos que admitir que ele não está jogando mal dentro dessas limitações e em vários jogos ele consegue contribuir com um golzinho, uma assistência de alguma outra forma. Contra o Gamba, por exemplo, o Kakita errou quase tudo que tentou, mas de certa forma ele ajudou, porque na jogada do gol
Ele estava fazendo o pivô e o passe que era para ele e foi cortado pelo Shota Fukuoka foi parar nos pés do Koizumi, que fez o gol. Mas chega a ser estranho, né, que o Kinoshita, que tem atributos melhores como centroavante, principalmente o Mauro Hosoya, que tem potencial até de seleção, continue no banco até agora, com o Kakita de titular. É verdade que o Hosoya tá devendo faz muito tempo, mas se o Rei Sol quiser mesmo brigar por algo, vai precisar que ele recupere seu futebol. Falando um pouquinho sobre o Ural Reds, que é outra equipe que a galera sempre espera muito. O Ural vinha de 4 jogos sem derrota, vinha de vitória, empate e uma vitória na última rodada contra a equipe dos times, uma boa vitória em cima dos times, inclusive. E agora perde para o Visca Fukuoka, que também vem fazendo um campeonato muito positivo. Nas últimas 5 rodadas, 4 vitórias, apenas um empate. E essa equipe do Ural Reds, eu acho que entra um pouco naquilo do Marinos, né? É uma equipe que sempre se espera muito e uma 12ª colocação sempre vai ser um resultado ruim, né? E sempre vai ser muito ruim ver o Ural na situação. Para você, essa vitória, essa derrota para a equipe da Visca Fukuoka, o quanto liga o sinal de alerta para esse campeonato inteiro do Ural, Milton? Então, aí vamos pro ponto que eu vou falar, que é o seguinte. Quando o Ural ele ganhou a CL lá em 2022, e aí se confirmou que o Ural ia jogar o Mundial de Clubes, a gente pensou assim, bom, agora o Ural agora ele vai conseguir ter tempo para fazer uma base para esse Mundial, e vai acontecer em 2025, e que vai começar a ser realmente competitiva essa liga. Só que o que aconteceu foi exatamente o contrário. Em vez do Ural dar um passo para frente, deu 2 passos para trás. Manteve a mesma base da CL, só contratou alguns outros jogadores. A troca de técnico foi muito conturbada, que o Maciej Scorza ele acabou vencendo a CL, acabou sendo demitido. Trouxeram o Per Matias Regmo, e ele acabou não fazendo uma boa passagem. Aí, sabendo desse erro, recontrataram o Scorza, e o Scorza também não está conseguindo fazer esse time engrenar. Acho que falta uma questão do planejamento, mas acho que grande parte desses erros que o Ural vem cometendo principalmente por manter uma base já veterana, né? Porque você tem, ok, o Nishikawa é o capitão do time, tudo bem. Aí você tem Roy Braten, você tem Haraguchi, você tem o Takahiro Sekine, é o capitão do time, o Ryoma Watanabe, Ogiwara. São jogadores que já não tem mais aquela agilidade que tinha em anos anteriores. Você contratou jogadores brasileiros como o próprio Matheus Sávio, que fez uma ótima passagem pelo Cassio Rissol, o Thiago Santana, o Danilo Bosa, que eu vi ele aqui no Mirassol, ele é um bom defensor, né? Só que o rendimento do Urawa não vem correspondendo à tamanha expectativa que a gente espera, não só por causa do Mundial em si, mas a gente vê, por exemplo, o Urawa tem uma torcida gigante. É um dos times mais ricos e fortes da J-League. Mas é um time que, dos times grandes, é o time que está mais tempo sem ganhar uma J-League. Ou seja, o Urawa precisa voltar a ter essa ambição se quiser pensar no Mundial de Clubes. Apesar de que eu acho que não tem muito tempo para isso, porque acho que falta 3 meses, né? O Ural não vai virar a seleção brasileira de 70 em 3 meses, mas eu acho que é o seguinte, o Urawa ele tinha que ter aproveitado que já está classificado para o Mundial de Clubes para montar uma base melhor para quem sabe, não só tentar fazer uma boa campanha no Mundial de Clubes, mas principalmente consolidar o seu tamanho aqui no Japão. Porque o que a gente viu aqui, na Ásia o Ural até foi um pouco melhor do que em cenário japonês. Só que o que a gente viu nos últimos anos foi o Ural regrandido demais no cenário japonês. Claro, outros times melhoraram. Só que o Ural, você vê que tem vários jogadores que o Ural contratou e que não deram certo. E que
ainda não estão continuando a dar certo, como é o caso, por exemplo, do Shoya Nakajima. O Shoya Nakajima foi contratado a peso de ouro, veio para ser camisa 10 do Urawa, e ele não consegue render nesse time. E eu vejo que isso é muito preocupante para o Urawa, não só pela questão da J1, vai pegar um grupo muito complicado no Mundial de Clubes, né? Vai pegar a Inter de Milão, vai pegar Monterrey e vai pegar o River Plate. Existe uma chance muito grande do Urawa, não é questão de não passar de fase, é o Urawa fazer realmente uma campanha muito abaixo da expectativa. E isso é um problema, acho que pode até afetar um pouco a credibilidade do futebol japonês. Só que a gente vê que o Urawa ele tinha a chance de conseguir melhorar o seu patamar, não só no futebol asiático como no futebol japonês, mas preferiu manter uma base que já não estava dando aquilo que, né, já não estava dando o resultado que dava em anos anteriores, e continua nesse conformismo até a hora que a água bater no joelho, e aí o Urawa vai ter que precisar de uma reforma total. Isso é muito complicado, porque você falou uma coisa que é verdade. O Urawa conseguir ir para o Mundial de Clubes é muito legal, a visibilidade é muito bacana. É claro que é impossível o Urawa conseguir... É impossível, não é impossível, mas é muito, 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 muito difícil imaginar que o Urawa vai conseguir passar de fase, avançar muito. É muito difícil, é um outro gap de futebol, mas tudo pode acontecer dentro das 4 linhas. Mas dentro das possibilidades, né, o Urawa está muito abaixo do que a gente imaginava. E você falou uma coisa que é verdade, alguns jogadores do elenco, tem muito jogador rodado, tem muito cara ali que já tá chegando nos 30, que já passou dos 30, né? Então o próprio Nishikawa hoje é um belíssimo goleiro, mas já é um veterano. E as 2 contratações que o Urawa trouxe para a temporada, que é o Thiago Santana, que é o Matheus Sávio, eles estão demorando demais para engrenar. E eu acho que esse não é nem problema dos jogadores, né? Eu acho que eles vêm de equipes diferentes, com ideias diferentes, e no Urawa tudo é muito mais potencializado, né? Então é muito mais fácil, né? Hoje, por exemplo, você vê um Thiago Santana tudo bem, já tem 3 jogos no campeonato, o Matheus Sávio desencantou na última rodada contra a equipe do Shimizu, tinha apenas tinha uma assistência, mas não tinha feito gol ainda. Então, assim, os gols estão saindo aos poucos, né? Mas parece que o Urawa ele dava aquela impressão de ser uma equipe que chegaria mais pronta, né? Já teria, estamos chegando já em abril, a equipe já está quase pronta. Falta um nome ou outro ali para a gente ver como é que essa equipe vai talvez projetar um possível Mundial de Clubes, né? Então, e você vê que hoje, claramente, o Urawa não é uma equipe que você consegue olhar e falar, pronto, essa equipe está pronta, ela tem um estilo de jogo definido, ela ataca assim, ela defende assim, ela pode jogar em 2 ou 3 formações diferentes, e pronto, esse é o Urawa 2025 dentro da J-League, e esse é o Urawa que pode tentar alguma coisa dentro do Super Mundial de Clubes. Não, né? Hoje o Urawa parece uma equipe que busca a sua formação a cada tempo, né? Busca os jogadores que vão jogar em cada partida, então esse é um método um pouco complicado, né? O Scorsese tem lá talvez um pouquinho de crédito ainda, né, com a equipe, é um treinador que quando fala bem, né, então dá um ar um pouco de tranquilidade, né, quando ele fala, não, então a gente está trabalhando, a gente sabe da dificuldade, é assim que vai funcionar, a gente sabe onde tem que, a gente sabe onde está errando e sabe como tem que fazer as coisas funcionar, então tipo assim, dá a entender que sabe que vai fazer, mas eu acho que o Scorsese, ele meio que tá igual o Holland no Marinos. Eu acho que pós esses baques muito grandes, como por exemplo o Super Mundial, eu acho que são treinadores que, querendo ou não, estão um pouquinho balançados no seu cargo assim, sabe? Claro, o Holland muito mais, mas não vejo depois do Super Mundial, se o Scorsese não conseguir ajudar essa equipe a efetivamente melhorar, não tem muito por que continuar também, na minha opinião. E nesse jogo contra a equipe da Vista Fukuoka, o Vista veio claramente com
uma ideia de se defender, né? Se defendeu muito bem, conseguiu se organizar, conseguiu parar o ímpeto do ataque do Urawa quando foi necessário e conseguiu fazer o gol quando teve a chance lá com o Iwasaki aos 68, quase 70 do segundo tempo, e fechou a casinha, né? Ainda teve um gol que foi anulado e mesmo assim, se não me engano foi a equipe do Avispa que teve um gol anulado, mas mesmo assim a equipe do Avispa conseguiu se organizar, né? Conseguiu se organizar, conseguiu colocar o Urawa no seu devido lugar. O Urawa teve muitas dificuldades em transitar essa parte defensiva da Viga do Avispa e, sinceramente, não deveria jamais ter essa dificuldade, já que as pretensões do Urawa na competição são muito maiores do que a Visa Fukuoka, né? Então, ficou feio. Bem, eu ia até falar um pouquinho sobre a derrota do Cereço, mas assim, o Sanfrecce Hiroshima engoliu o Cereço em alguns momentos do jogo, né? Dá pra gente falar rapidinho. A equipe do Cereço abriu o placar, né, com o Fernandes, né, aos 15 minutos, no bobeira ali da zaga da equipe do Hiroshima. 2 minutos depois, o Hiroshima já tinha empatado com o Arai, né, com a assistência do Germain, e depois do empate o Cereço voltou a recuar, e aí recuando a equipe do Hiroshima foi meio que cercando a equipe do Cereço e tentou algumas vezes. O Cereço até fez algumas trocas interessantes no segundo tempo, mas quando saiu o Fernandes a equipe perde um pouquinho de qualidade na parte ofensiva e deixa de subir tanto como estava subindo, né? E no finalzinho do jogo o Araki consegue o seu segundo gol e dá números finais da partida. O Hiroshima com isso volta a vencer 2 vezes e coloca a sua equipe ainda transitando ali, esperando qualquer um time vacilar. Até porque eu acho que a vitória do Sanfrecce contra a equipe do Kashima parece que deu um up maior assim, na equipe, assim, que eu acho que esse ano talvez o Hiroshima ele venha com uma gana maior de ganhar mais uma vez a J-League. Então eu acho que essas são as minhas fichas. Mas o jogo que tá todo mundo falando o tempo todo, Bruno Mioto, é essa derrota incrível, né, desse jogo entre Kyoto e Kashima Antlers, ou melhor, né, Kashima Antlers, né, porque o jogo foi em Kashima, né, contra a equipe do Kyoto. O Kyoto vencendo pela primeira vez a equipe do Kashima, né, jogando no estádio da equipe do Kashima Antlers, e foi um jogo, para mim, o melhor jogo da rodada, muito movimentado, aconteceu muita coisa. O Kashima terminou o primeiro tempo com 2-0, com 2 gols do Léo Ceará, inclusive o primeiro gol muito mérito do Suzuki, né, do Ima Suzuki, que recebeu a bola dentro da área, fez o pivô, se virou, entregou a bola para o Léo Ceará. O segundo também, o Eda dando a assistência para o Léo Ceará, e no segundo tempo o Kashima meio que já veio tranquilo, e foi nisso que o Okugawa consegue diminuir aos 61 minutos, né? Depois o Rafael Elias, que vem sendo um dos grandes, para mim, ou o maior grande destaque da temporada até o momento, faz 2 gols em seguida, aos 80, 82 minutos. O Moroka faz o terceiro gol e empata o jogo aos 92 minutos. E aí o Hara consegue dar assistência para o Rafael Elias fazer o terceiro e gol da vitória da equipe do Kyoto Sanga aos 95, quase 96 do segundo tempo. Então, um jogo cheio de reviravoltas, de um Kyoto que foi muito guerreiro e um Rafael Elias que não desistiu em nenhum momento, dando essa vitória importantíssima do Kyoto em cima do Urawa Reds, perdão, em cima do Kashima Antlers. E essa derrota fez com que o Kashima caísse ainda mais um degrauzinho na luta pelo título, né? Agora ficando com 16 pontos, mas não está longe, está muito próximo. Mas uma vitória moral muito complicada, né? Porque aí agora o Kashima vem de 2 derrotas consecutivas, e essa derrota contra o Kyoto com certeza foi a mais dolorida do campeonato até agora, Bruno Mioto. Em detalhe, né? A equipe do Kashima até então não tinha derrotas no campeonato, né? Então essas últimas 2 rodadas foram muito ingratas aí para a equipe de Baraki e Bruno Mioto. Sim, foram bastante ingratas, né? O Kashima que vem fazendo uma boa temporada, né? Fez até uma temporada ok, né? Na última temporada, né? Apesar de que poderia ter conseguido, assim como o Gama, poderia ter facilmente também brigado pelo título, né? Mas perdeu o terreno na parte final. Mas o interessante desse time do Kashima, que é o que eu falei lá na parte do Marinos, como a
a saída do Onik do Frontale fez bem tanto para ele quanto para o Frontale. O Onik tá se reinventando no Kashima, achando formas diferentes de jogar. E principalmente o Kashima, ele tem jogadores, bons jogadores, mas que tem até um elenco. Acho que dá pra gente falar que o Kashima tem um elenco bom para até aguentar uma temporada. Você vê nomes aqui, por exemplo, jogadores já experientes já de seleção japonesa, como o próprio Naomichi Ueda, o Gaku Shibasaki, que vem fazendo uma grande temporada, né? O Yuma Suzuki, né, que é um dos melhores centroavantes, né, do futebol japonês dos últimos anos, né? Anzai também, o próprio Araki também, o Kento Mizal no banco, entre outros. O Kashima é um time que hoje você dá pra falar que é um time interessante de ver jogar, e é um time que se tiver um pouco mais de constância, né, pode brigar forte pelo título japonês nessa temporada. Só que deu um azar de pegar um time como o Kyoto Sanga, que é um time, como a gente pode falar, é daqueles times imprevisíveis, né, Thiagão? Porque que é um time que no começo estava cotado para brigar para não cair, mas que tinha nomes interessantes, como o Rafael Elias, vulgo Papagaio também, nomes que jogaram até em seleções de base do Japão, como o próprio Sota Kawasaki, o Okugawa, o Fukuoka, o Taishihara também. Ou seja, o Sanga está conseguindo fazer uma ótima temporada com o material que tem. No banco ainda tem Marco Túlio, Murilo, Shinosuke Fukuda, entre outros, né? Treinado pelo Choko Eiji, né? Que a gente conhece também de trabalhos como o próprio Shonan Belmari. Ou seja, o Kyoto que a gente lembrava dos últimos anos como um time que tinha um elenco muito fraco, mas que precisava de talvez encorpar um pouco mais o elenco para acertar um pouco a questão do estilo de jogo. Agora tem um elenco melhor que nos últimos anos, e principalmente com um ataque muito forte, né? Com o Rafael Elias, o próprio Hara, o Okugawa, o Fukuoka fazendo a armação pelo meio, o Kawasaki servindo como uma ajuda de ponta também. Ou seja, virou um time muito interessante esse Kyoto Sanga, que conseguiu uma virada sensacional contra o Kashima, que eu acho que pode ser um resultado que pode... eu chamaria isso de um famoso... a famosa vitória mental, né? É um resultado que pode dar muita confiança para o Kyoto fazer voos mais altos nessa própria J-League, Thiagão. Não, isso é verdade. E nesse jogo contra... da equipe do Kashima antes contra um quase franco atirador, né, Kyoto Sanga, o Kyoto vem fazendo um campeonato também muito positivo, né, só uma pequena errata, né, eu tinha falado que a primeira derrota para o Kashima tinha sido na rodada passada contra o Sanfrecce Hiroshima, mas eu fiz uma pequena confusão, né, a J-League começa com uma derrota do Kashima para a equipe do Shonan Bellmare, e de lá, né, dessa primeira rodada até então, o Kashima não tinha perdido mais nenhuma, né, inclusive tinha da rodada 2 até a rodada 7, era só vitórias e apenas um empate, né, e aí tem a segunda derrota para o Hiroshima e agora a terceira rodada do campeonato. Então a equipe que eu confundi, que perdeu apenas uma vez, né, foi a equipe do Sanfrecce Hiroshima, que hoje é o segundo colocado. E esse Kashima Antlers, que apesar de ter um ataque que para mim é a dupla de ataque mais interessante do campeonato japonês no momento, né, entre o Yuma Suzuki e o Léo Ciorá, é uma dupla que funciona, né, mas o Kashima ele foi talvez a dificuldade se surgiu quando o Kashima percebeu que o Kyoto, jogando fora de casa, em um dia muito inspirado, não ia simplesmente se defender para não tomar mais gols, né? A equipe se jogou na frente. Acho até que essa postura do Kyoto foi muito do treinador, né? O Joe Gijae, o treinador sul-coreano, de não ter medo de colocar a equipe à frente, né? De fazer os pontos avançarem, de fazer esse sistema que praticamente era um sistema com 3 atacantes, né? O
o Okugawa pela ponta direita, o Hara pela esquerda, o Rafael Elias bem centralizado, e de fazer com que a bola tentasse chegar o quanto antes nesses jogadores. Os laterais também jogaram muito bem, principalmente o Sugai, foi uma belíssima partida do Sugai nessa partida como lateral direito, e a equipe do Kyoto foi tentando minar os erros, né, da equipe do Kashima, e esses erros foram acontecendo, até porque se tem um problema na equipe do Kashima, talvez que o seu miolo de zaga não seja 100% confiável, né? A gente já falou muitas vezes, para mim o Sekigawa é o melhor zagueiro da equipe do Kashima Antlers, não tem outra opção. O Eda é muito volúvel, né? Jogos muito ok, jogos muito ruins, né? Anzai normalmente não vem sendo tanto problema, mas tem o Nono do outro lado que às vezes gosta mais de atacar do que defender, então é meio complicado, né? Essa questão da parte defensiva, né? O Kashima é uma equipe do meio para frente. O Shibazaki, até o Bom Tempo vai falar no áudio dele, que parece que o banco fez bem ao Shibazaki, né? Volta melhor, descansado, e tem um ataque muito interessante, tem o Araki do lado direito, então é uma equipe com muitas opções, né, dentro da parte ofensiva. O problema é essa meiuca para trás que às vezes acaba deixando a desejar. E se tem uma verdade dentro do futebol japonês hoje, é que a equipe com defesa ruim normalmente não ganha campeonato, né? E dos três primeiros colocados hoje o Kashima é o melhor ataque da competição, mas ao mesmo tempo não é a melhor defesa da competição, né? Então isso no final do ano pode fazer toda a diferença, né? Então parabéns pro Kyoto, primeira vitória jogando no estádio do Kashima Antlers, é um campeonato muito melhor do que ele se imaginava, e o Kashima, se quiser realmente lutar pelo título, vai ter que fazer na próxima rodada contra a equipe do Cereço, né? O Kashima vai jogar fora de casa, vai ter que visitar a equipe do Cereço lá em Osaka, e vai ter que fazer o resultado, né? Não tem outra opção, o Kashima tem que fazer o resultado. Antes da gente falar do jogo do líder, vamos passar mais um áudio do Bom Tempo aí, a gente já retorna. Outro jogo que eu consegui assistir foi o épico entre Kashima Antlers e Kyoto Sanga. Pelo primeiro tempo, pareceu que ia ser uma vitória tranquila do Kashima, porque domínio completo, sem levar sustos na defesa, 2 gols do Léo Ceará, né, que continua isolado na artilharia, chegou a 8 gols agora. Tinha novidade na escalação com o retorno do Ryotaro Araki, que inclusive jogou bem, fez por merecer, até continuar com a vaga de titular nos próximos jogos. Shibazaki também jogou bem, parece que fez bem para ele pegar um pouco de banco, mas eu fiquei com a impressão de que o Kashima achou que o jogo já estava ganho, meio que diminuiu demais o ritmo no segundo tempo. Tá certo que o Kyoto também não fazia muita coisa, mas o Kyoto tem um dos melhores atacantes do campeonato, e que se continuar assim, logo vai ser o melhor atacante do campeonato. Basicamente, os 3 gols do Rafael Elias nos 10 minutos finais, mais acréscimos, decidiram o jogo. Então, teve também o golzinho do Okugawa, né? Depois o Shu Morooka também. O Shu Morooka fez um golaço, um verdadeiro golaço nos acréscimos, que deixou o placar em 3-3, mas aí o Rafael Elias apareceu de novo, completou o hat-trick, 4-3, né, pro Kyoto Sanga. Esse jogo foi histórico, não só por ter sido contra o líder, né, uma vitória do Kyoto contra o líder, que agora o Kashima não é mais líder, né, mas porque o Kyoto nunca tinha ganhado um jogo de J-League jogando em Kashima. E ainda por cima, acabou aquela invencibilidade do Kashima com o mandante, que já tinha 27 jogos. Enfim, acho que no geral não foi uma tragédia para o Kashima. Na defesa não tem muito o que fazer, não tem muito o que mudar ali, porque não tem zagueiro melhor que o Eda e Sekigawa, não tem lateral melhor que Nono e Anzai. O Hayakawa tá fazendo uma boa temporada, não podia ter feito muita coisa nos gols que sofreu. Aliás, foi muito mais mérito do Kyoto, que aproveitou as chances que teve. Na verdade, o Rafael Elias, né, que agora tem 6 gols no campeonato, além de 3 assistências também, ele já subiu para primeiro lugar no nosso ranking do Hinomaru de melhores jogadores da temporada. Hoje ele seria nosso MVP, porque em 9 rodadas até agora, em 5, o Rafael Elias foi o melhor em campo. É absurdo o impacto que ele teve desde que chegou e a diferença que ele tem feito nesse time do Kyoto. É claro, isso na nossa leitura e interpretação, parafraseando aqui nosso seguidor vicelista e sanfretista Nick Sanderson. Meu amigo Mioto, para falar sobre o nosso último jogo de hoje, vamos falar sobre esse empate
com... Eu não sei se foi um empate com sabor de vitória, porque foi um jogo também um pouco complicado da equipe do Matida contra a equipe do Frontale. O Frontale que depois de um começo de temporada um pouquinho morno, né, e também com muitas dúvidas, né, o que seria desse Frontale, né, em 2025, vem sendo um campeonato até muito positivo. É um jogo muito movimentado, aonde a equipe do Frontale abriu o placar, né, logo no começo do jogo com o Erickson. O Erickson abriu aos 16 minutos. Antes disso, um pouquinho antes do lance do gol, já acontece a primeira baixa da equipe do Frontale, e as baixas para mim fazem todo sentido para você ver o resultado do jogo, né? Logo aos 15 minutos a equipe perde o Tachimbanada, tem o gol do Erickson, passa-se ali um pouquinho mais, aos 30 minutos o GCL, que é um dos principais defensores da equipe, também sai machucado, então você tem menos de 30 minutos, um pouquinho mais de 30 minutos, 33 minutos para ser mais exato, a perda de 2 jogadores muito importantes do sistema defensivo, né, da equipe do Kazakh Frontale, e é nesse meio tempo, um pouquinho depois disso, que é aos 34 minutos, a bola sobra ali para o Nakayama, que consegue encontrar o Okamura, e a equipe do Matida Zerva empata o jogo aos 34 minutos. O jogo termina nesse meio tempo assim, o Zelda um pouquinho melhorzinho no finalzinho do jogo do que a equipe do Frontale. No segundo tempo, acontece, logo no comecinho da segunda etapa, o gol do Nishimura, né, com um belíssimo cruzamento ali do Soma, do Yuki Soma, e esse placar 2-1 faz com que a equipe do Frontale tenha meio que se reorganizar, tem todas as substituições, o jogo meio que vai se desenrolando muito com a cara do Matida Zerva, mas o Kawahara consegue o empate aos 33 minutos ali, uma boa finalização, e dá meio que números finais à partida. Resultado esse que, apesar do empate, deixa a equipe do Matida Zerva em primeiro colocado, né, com a mesma pontuação hoje do Sanfrecce Hiroshima, e faz com que a equipe do Frontale se mantenha ali na sexta colocação. Então, assim, um empate que foi bom, né, pela situação toda do Frontale, que acabou perdendo 2 jogadores principais, mas ainda um empate que poderia ter sido uma vitória, daria mais pontos ainda para o Matida ficar na liderança do campeonato, mas um ponto que deixa novamente o Matida Zerva em uma situação de liderança momentânea, né? Então, esse Matida Zerva que talvez se imaginava que talvez não viria tão forte para a próxima temporada, ainda mostra que o coletivo é muito interessante e consegue um bom empate, né, mesmo jogando dentro de casa, e um empate que coloca a equipe mais uma vez no topo dos holofotes, pelo menos até a próxima rodada do final de semana, Bruno Mioto. Sim, e pode até soar meio maluquice que eu vou falar, mas ganhado aqui do ano passado. Claro, todo time quer jogar para ganhar, mas como não ter ganhado esse título foi importante para o Matida começar a criar uma casca para quem sabe esse ano ganhar o título, né? Porque manteve a base do ano passado, né? O Seitani fazendo uma grande temporada, o Genchoji, um baita reforço que acabou tirando do Gamba, o Nakayama, o Nishimura, o Yuki Soma, aí no banco você tem jogadores jovens e alguns mais experientes, o Shota Fujio, o Numata, o Mochizuki, que esteve na seleção japonesa, o Michioduki, dispensa comentários, o Takahashi também. E como foi importante para o Matida ele se recuperar rápido desse baque de não ganhar o título, que, como eu tinha falado antes, o Matida ele não ganhou o título porque faltou gás no fim. Ou seja, como foi importante para o Matida manter essa espinha dorsal, trouxe uns outros nomes também, mas continuar um trabalho do Gokuroda, né? Que fala bastante que o Gokuroda é um cara bastante defensivo, né? Que não abre mão desses conceitos. Só que mantendo essa base, eu acho que dá pra gente acreditar numa Matida brigando forte esse ano, porque já no primeiro ano da sua história na J1, o Matida, ok, brigou pelo título, mas é um time que veio para aprender. E esse ano o Matida tá realmente brigando para competir para ganhar um título. E eu acho isso muito importante para um time que está em evolução, como o Matida Zerva, que inclusive ganhou do Gamba de novo, em Suita.
Isso acho que virou até virou meio que Sim. uma tradição, né? Então, mas como é interessante ver esse Matilda jogar, justamente porque como é um time novo, é um time que vai aprendendo com os seus erros e vai começando a crescer e evoluir não só na própria J-League, como no cenário do futebol japonês como um todo. E daqui a alguns meses vai jogar sua primeira competição asiática, o que provavelmente pode. E o Matilda tem chances até de conseguir fazer uma boa campanha, que não seria nenhum absurdo com o elenco e com esse bom início de temporada que o Matilda está fazendo. Aí, pelo lado do Frontale, a gente tem. A gente falou bastante do Onic, mas o Frontale manteve também a sua base, né, do ano passado também. Tem jogadores como Ellison, Marcinho, o Akizaka, o Ienaga que dispensa comentários, Tatibanada, o Maruyama, entre outros. E aqui também no banco, o Kurumaya também. E conseguiu na CL se sobrepor ao Xangai Shenhua. E eu vejo também o Frontale agora como uma grande chance de quem sabe fazer um barulho para cima dos árabes, né? Eu não sei se vai conseguir ganhar o título da série, mas tem chance até de brigar forte, né? Para ser pelo menos um protagonista dessa CL. E aí a gente vê essa questão que a gente tem um empate entre um time que está começando agora a criar o seu terreno, tanto no futebol japonês como vai fazer sua primeira competição asiática na sua história, contra um Frontale que é um time já consolidado, um clube que está tentando fazer o seu crescer no cenário asiático, mas já é um time muito consolidado, ganhou muitos títulos no futebol japonês, e isso eu acho que é interessante para a gente ver como é que o futebol japonês está evoluindo nos últimos anos, não só a questão da seleção, mas principalmente da metodologia e da mentalidade dos próprios clubes. Que a gente vê, por exemplo, times como o próprio Urawa, o Gamba, o Marinos, que eles não estão conseguindo avançar nessa questão justamente porque falta essa mentalidade e até essa ambição que tanto o Matida quanto o Frontale tem nesses últimos anos. E uma coisa interessante que a gente dá pra gente adicionar também é que são os dois. Esse jogo teve dois treinadores que tem um estilo de jogo que me interessa muito, né? Pô, o Kuroda dispensa comentário, foi um dos treinadores, até quase, né? Pra muita gente, ou o principal treinador do ano passado, mas pra mim, ao mesmo, assim como tem o Kuroda, que é um cara que não tem medo de errar, e muitas vezes coloca aqui para jogar feio quando é necessário, e às vezes faz ali uma troca que ninguém espera e aquilo dá resultado. Do outro lado você tem um cara como o Shigetoshi Hasebe, que é um cara que pega uma equipe do Frontale que não tá no seu melhor momento, né? O Frontale, ele cai de produção em muitos momentos, apesar de ter jogadores muito interessantes, algumas contratações que sinceramente também não acho que vai dar muito certo, mas assim, uma equipe ainda muito mediana, e em alguns momentos ele consegue fazer essa equipe jogar tão bem quanto aquele Frontale campeão, né? Tão bem eu falo assim, questão de posicionamento tático, de organização defensiva, de criação de contra-ataque. Então você vê que tem uma cara dele, né? Então, para mim o Hasebe é um cara que a reformulação do Frontale vai passar muito pela mão dele, né? E de um outro lado você tem um Gokuroda que entendeu que muitas vezes para você conseguir terminar um bom campeonato, você tem que jogar feio, você precisa aprender a fazer cera nos momentos certos, você tem que parar o jogo, você tem que, utilizar de todas as armas possíveis para você fazer a sua equipe tentar nivelar. Muitas vezes a equipe do ano passado, né, e acho que talvez isso pode voltar a acontecer, a equipe do Matilda Cell venceu jogos onde basicamente chegou ali 25 minutos, a equipe parou de jogar, se preocupou todo em defender, jogar no contra-ataque, e a equipe adversária comeu essa isca, né? Então, isso tem muito a cara do Gokuroda, assim, sabe? Então eu acho que esse medo de errar, de ser um cara um pouco mais franco-atirador, eu acho que vem do mesmo princípio que eu até elogiei, por exemplo, o Kyoto, né? Então,
o treinador sul-coreano da equipe do Kyoto, né? O Gidjae, ele tem esse mesmo esquema, sabe? De, pô, peraí, estamos perdendo aqui de 1-0, não vai adiantar eu colocar aqui para trás, eu tenho que colocar aqui para frente, vamos tentar pressionar no meio campo, vamos tentar retomar essa bola e vamos tentar colocar pressão, porque se eu recuar agora, acabou, né? Se o Kyoto tivesse recuado quando tomou os 2 gols da equipe do Kashima, provavelmente ia tomar um saco no segundo tempo, sabe? Ia sair o terceiro, ia sair o quarto, e aí as coisas não seriam piores, né? E a equipe foi pra frente porque não tinha o que perder. No caso desse jogo do Matida contra a equipe do Frontale, teve a questão, claro, que em menos de 33 minutos a equipe do Frontale, que estava melhor em campo, perde dois jogadores muito, muito importantes. Vem os jogadores do banco, apesar que Kurumaya, que entrou no lugar de Gessel, é um puta jogador, Yamamoto também é um cara que também já não é mais nenhum menino, que já sabe jogar e tudo mais, mas entra frio, nesse momento que avança a linha de marcação, o Matida pega a bola e vai lá e consegue o empate. Então isso muda o jogo, né? Você pegar a situação de momento e saber utilizar ao seu favor é uma coisa que muda o jogo, né? Então, por mais que o empate não tenha sido o melhor resultado para deixar o Matías Rever ainda mais líder, né, como novo líder do campeonato, ainda assim mostra uma maturidade, né, que eu acho muito legal quando você vê uma equipe chegando nela, né? E o Matías Rever tem 2 anos de J-League, né? Às vezes você não vê essa maturidade em equipes muito tradicionais, né? Então, por exemplo, talvez se o Júbilo tivesse essa maturidade de elenco como um todo, talvez não tinha caído novamente para a segunda divisão. Então, são situações que você vê que às vezes quem está fora das 4 linhas, mas fazendo um bom trabalho, isso reflete dentro do campo e faz uma baita diferença, né? Como está fazendo o trabalho do Gol Kuroda para a equipe do Matida Zelv, o investimento também chega aos poucos, então tudo isso, né? Não é nada trabalhando sozinho, né? Ninguém está falando que o Gol Kuroda pode entrar em qualquer equipe, vai mudar o patamar de qualquer equipe. Não, tem todo um trabalho, né? Você tem jogadores que compram a ideia do time, do treinador, um treinador que sabe pegar as boas oportunidades e trazer isso a seu favor. Você vem com uma diretoria que não sabota a equipe, coloca o investimento do jeito que dá, traz contratações, traz empréstimos. Então, assim, é todo um ciclo que junto traz um resultado. Então eu acho que hoje o Matida Zelvia colhe um fruto positivo de uma boa gestão dentro e fora de campo. Então eu acho que isso é muito interessante. Também não acho que o Matida Zelvia vai ser campeão dentro da J-League desse ano, mas pelo menos é um caminho que está sendo, sabe, pavimentado muito bem, assim, sabe? Então eu acho que isso é muito positivo se a gente levar em consideração o futebol mundial, como ele vem evoluindo nos últimos tempos. Certo, Bruno Mioto? Certo. Inclusive, eu também concordo com essa questão do Gol Kuroda, porque já tinha. Quando o Matida estava lá na frente tava lá brigando pelo título, tinha um monte de torcedor pedindo ele na seleção japonesa, rapaz. Calma, né, gente? É uma coisa de cada vez, porque realmente calma, né? Hoje a gente não teremos, né, segunda divisão, terceira e quarta divisão, como a gente faz aqui no Inquelis. A gente focou um pouquinho mais na primeira divisão. Temos 2 áudios para mim colocar na sequência aqui, que o Bom Tempo mandou para mim, falando sobre a classificação do campeonato. E antes do áudio do Bom Tempo, eu vou aqui falar a classificação geral e vou já pedir para o Mioto dar suas considerações finais. Hoje, depois de 9 rodadas, e temos um jogo ainda atrasado, né, que vai ser colocado em dia entre o Marinos e o Sanfrecce Hiroshima. Então o Sanfrecce Hiroshima já pode ser líder, né, ainda nesse meio de semana, mas até a gravação desse podcast na segunda à noite, a tabela está o seguinte: o Matida Zelvia é líder com 17 pontos, mesma numeração do que a equipe do Sanfrecce Hiroshima, também 17. A equipe do Kashima Antlers é o terceiro colocado com 16, mesma pontuação de Cacho Reysol, que é o quarto, a Avispa Fukuoka, que é o quinto, e o Kawasaki From, perdão, e o Avispa Fukuoka, né, que é o quinto com 16 pontos. Depois a turma de 15 pontos, a equipe do Frontale, que é o sexto, o Kyoto, que é o sétimo colocado. Depois a gente vem com o Fagiano Okayama fazendo um belíssimo campeonato em oitavo colocado com 14 pontos, mesma pontuação do Shonan Bellmare, né, que inclusive venceu nessa rodada, né, e consegue subir um pouquinho na tabela. Temos a equipe do Shimizu, né, em décimo com 11 pontos. O Yokohama FC é o 10º colocado
com o 11º colocado com 10 pontos, mesma pontuação de Ural, que é o 12º, Verde, que é o 13º, e Gamba, que é o 14º, também com 10 pontos. E depois, a parte de baixo da tabela, a gente fica com Cereço Osaka com 9 pontos, 15º, a equipe do Viseu Kobe com 9 pontos é o 16º, o UFC Tóquio é o 17º com 8 pontos, e aí os 3 últimos colocados, Nagoya Grampus com 8 pontos é o 18º, Marinos com 7 pontos é o 19º, e o último colocado é a equipe do Albirex Niigata. E aí só um detalhe, porque você viu, né, como o Elias está sempre aqui, eu acabo não tendo que se preocupar com esses detalhes, né? Mas eu acabei de lembrar que eu não falei todos os resultados, né? Então, só para ficar completinho, tirando, né, a vitória do Kyoto por 4-3 em cima da equipe do Kashima, a vitória do Reysol que a gente comentou aqui em cima do Gama por 1-0, a vitória da equipe do Hiroshima por 2-1 em cima do Cereço e as derrotas de Urawa por 1-0 e Viseu Kobe perdendo para a equipe do Obrex por 1-0, os outros resultados foram o seguinte, né? O Marinos empatou em 0-0 com o Verde, que a gente também comentou. O Fageno Kayama venceu por 1-0 a equipe do UFC Tóquio. A equipe de Nabelmari venceu por 2-1 a equipe do Nagoya Grampus. E o Yokohama FC venceu a equipe do Shimizu pelo placar de 2-0. Esses foram todos os resultados da 9ª rodada. De J-League volta neste final de semana, né, com rodadas começando na sexta-feira. Então você pode procurar aí no YouTube da J-League Internacional os principais jogos que vão passar pelo canal e também aqueles linkzinhos de X-Sparrow que todo mundo sabe que tem aí na internet para vocês verem os jogos que não vão estar passando na J-League Internacional. Bruno Mioto, quais são as suas considerações finais para esse podcast? Uma honra ter participado aqui. Só dar um detalhe, inclusive, dessa campanha do Fadiano Kayama, né? Que é uma campanha bastante surpreendente. Certo também que nós não estamos tão surpresos assim com a campanha do Fadiano, porque nós tivemos o resultado do Matida ano passado que brigou pelo título, mas é uma campanha muito interessante com jogadores mais de nível um pouco menor, né? E alguns refugos, né, de times grandes, como o caso do próprio Ataru Essa, caso Nari Time, do próprio Matsumoto aqui também. É uma campanha muito surpreendente e que eu espero muito que times como o Fadiano Kayama, que a gente tem que lembrar que não só existem só os Yokohama FC, os Tokushima Vortis da vida, que só fazem o famoso bate e volta, sobe e cai, mas tem times como o Fadiano Kayama que tem recursos muito menos que aparecem, né, perto dos outros times, mas que com um mínimo de gestão e um mínimo de competência, um bom planejamento, conseguem até galgar lugares prateleiros até mais altas do que a gente esperava lá no início da temporada. Ou seja, e isso é bom pro futebol japonês, você ter times como o Fadiano Kayama que sempre dá esse clima, né, nesse clima diferente de novidade que a J-League sempre teve por muitos anos, né, Thiago? Concordo plenamente. Eu acho que essas equipes que vêm às vezes da segunda divisão, elas vêm com um gás novo, né? Então eu acho que com essa vontade, essa gana nova, né? E principalmente quando é uma equipe que ou não tem muita tradição de jogar a primeira divisão, ou é uma equipe que nunca jogou a primeira divisão, como por exemplo era o caso do Matida Zélvia na temporada passada, é o caso dessa temporada da equipe do Fageno Kayama. Então eu acho que isso é sempre bem interessante ressaltar. Por exemplo, se terminasse hoje a J2, hoje a gente teria Jeff, que é o primeiro colocado, subindo, junto com o Omiya, né? O Omiya que foi do céu ao inferno, né? Com a situação dos últimos anos da equipe, né? Chegou a jogar até a terceira divisão, e hoje o Omiya, que se fundiu, foi para parte do grupo Red Bull e tudo mais, hoje estaria subindo direto, junto com o Jeff. O Jeff também já está aí há mais de 10 anos sem jogar a primeira divisão. E aí as equipes que estariam hoje disputando o playoff para subir, né, e disputar uma última vaga, seria o Jujúbilo, o Imabari, né, o Vivari Nagasaki, que bateu na trave várias vezes, e um velho conhecido de muitos aqui, Fecato Sendai, que nos últimos anos também vem melhorando bastante na segunda divisão e vai meio que tentando essa reformulação para voltar à primeira divisão. Então, se você parar a pensar das equipes que hoje estão lutando pela parte de cima da tabela ali da segunda divisão com chances reais de subir, hoje você teria, por exemplo, ter o Embara FC, que poderia
com muita sorte, muita competência, e vencer o playoff e subir. Teria de novo um Jeff que tá mais tempo fora da primeira divisão do que o Verde, né? Que ficou, se me engano, era 10, 11 anos que ficou fora da primeira divisão. Então, é bem interessante quando você vê que essas equipes de baixo, da segunda divisão, ou equipes que nunca participaram da elite do futebol japonês, estão se mexendo, né, e gastando dinheiro, e buscando investimento, e buscando bons nomes, buscando, às vezes, oportunidade no mercado para conseguir dar esse gap e chegar na elite do futebol japonês e fazer diferença, né? Então, se você vê hoje os resultados atuais da J-League, você vê que tem muita equipe que parece que não está com essa gana toda, mas como o campeonato é longo, muita coisa pode acontecer até o final da J1 2025. Vou deixar rolando aqui agora o áudio do Thiago Bom Tempo e eu volto com o Mioto para a gente poder se despedir. Comentando um pouco sobre a classificação da J1, essa tabela tá praticamente um caos, né? 3 pontos de diferença do primeiro até o 9º colocado, 3 pontos de diferença do 11º até o último colocado, vários times grandes, tradicionais na parte de baixo da tabela, mas isso é algo que a gente já está acostumado a ver na J-League praticamente todo ano, né? Até o Lanterna, o Albirex Niigata, não é um time que está jogando mal. Acabou de ganhar a primeira, surpreendendo muita gente nesse jogo que o Vissel decidiu mandar no Kukuritsu, em Tóquio. Mas o Albirex já teve várias partidas em que jogou melhor, ou pelo menos não foi pior que o adversário, e que não conseguiu o resultado. A gente não vê aquele time saco de pancadas na J1 esse ano. Até o Yokohama FC, que normalmente está sempre lá embaixo, tem conseguido pontos em casa, não está passando sufoco no momento. Ou o Fadiano Okayama, que por mais que fora de casa tenha 0% de aproveitamento, em casa eles estão invictos e estão jogando muito bem. E é incrível como em todos os jogos do Fadiano em casa, os ingressos sempre esgotaram. O pessoal lá de Okayama realmente está abraçando o time. Vai ser bem interessante quando tiver o derby de Chugoku contra o Sanfrecce Hiroshima. Uma rivalidade que está nascendo agora, porque os dois times nunca se enfrentaram, mas que promete ser bem interessante. Na parte de cima da tabela, 3 times que a gente já projetava que disputaria título nas 3 primeiras posições. O Kashima Antlers, que nós consideramos o favorito, que caiu agora para terceiro. E os 2 times que pareciam mais prontos para superar o Antlers, assumindo as 2 primeiras posições. O Sanfrecce, que tem melhor entrosamento, acho que um elenco no geral até melhor que o do Antlers, e vale lembrar, tem um jogo a menos. Agora é o vice-líder do Sanfrecce. E o Matidas Elvia, aquele time encardido, principalmente jogando fora de casa, assumiu a liderança pela primeira vez. O Kawasaki Frontale é outro time que está jogando muito bem, apesar de estar em 6º lugar, também tem um jogo a menos, pode sim ficar nessa disputa por título. Mas tem vários times aí que são realmente surpresas, né? Como o Kashiwa Reysol em 4º, a Vispa Fukuoka em 5º, Kyoto Sanga em 7º, Fadiano Okayama em 8º, até o Shonan Bellmare, que agora está em 9º, mas que teve uma sequência de jogos muito boa no início da campanha. Enfim, eu acho que esse campeonato está até melhor do que eu esperava em nível de competitividade e de surpresas. Milton, mais uma vez, muito obrigado. Você é da casa já, valeu aí por ter, até de última hora, ter topado comigo fazer essa gravação. Muito bacana falar com você, sempre sobre futebol japonês. Mioto está aí nas redes sociais falando sobre... Mioto é polivalente, né? Fala sobre seleção japonesa, fala sobre seleção feminina, sobre futebol feminino no geral, sem ser Japão, e ainda fala sobre seleção de base. Mioto, aproveita aí e fala pra galera aonde que a galera pode estar acompanhando o seu trabalho. Já um abraço aí pra galera do Japão FC, onde o Mioto participa. Um abraço pra galera da Rádio Mirai, que o Mioto também está sempre participando. E fique à vontade aí para fazer o seu encerramento. Tamo junto, espero ver você aqui de novo. Forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, Thiagão. É uma honra você falar que eu sou da casa, né? Você tinha até falado no início que eu era o 4º jogador, né, do time, né? Meu trabalho, eu tô tanto no Japão FC, quanto também na Rádio Mirai, cobrindo principalmente a seleção feminina, as seleções de base, jogos da seleção japonesa profissional também. Eu tenho o Twitter e Instagram, né, @PridofMioto. Tenho também uma página no Medium, né, onde eu faço algumas
eu faço algumas colunas, né? Inclusive eu faço resumo de data FIFA das seleções. Inclusive vai sair o resumo da data FIFA feminina provavelmente ainda essa semana ou na outra. Eu vou ver se eu consigo planejar direito. E se você precisar de mim para fazer novamente um programa, caso o Elias ou o Bom Tempo não estiverem disponíveis, pode me chamar que eu vou estar totalmente disponível. Valeu, Mioto. Com certeza você é sempre bem-vindo aqui com a gente. E vamos ter muito Mioto esse ano ainda, porque sempre que a gente precisar falar sobre seleção feminina ou futebol feminino no geral, a gente manda lá pro Mioto pra ele mandar um rap pra gente, porque é uma das pessoas mais corretas aí pra estar falando sobre o assunto também. Mioto, tamo junto. Thiago Bom Tempo, valeu pela sua participação e por abrilhantar o nosso podcast. Tamo junto, uma ótima semana a todos vocês e até o próximo no Moro Podcast. Mioto, por favor, manda aquele sayonara pra galera ficar com um pouquinho menos de saudade do Elias e fechar com chave de ouro. Forte abraço, valeu e tchau, tchau. Uma honra. Mata Ney. Sayonara.